Iniciando aqui o exercício, foi solicitado simulação de um dado, 10.000 lançamentos de um dado e a elaboração do histograma dele. Então, a probabilidade de se dar uma face dos dados aqui de 1 a 6 é uma probabilidade muito distribuída, né? Muito homogênea. Quando eu vou já para trabalhar com os dois dados e eu tenho que fazer o histograma da probabilidade do resultado da soma dos dois dados ser, né, aqui entre de 2 a 12, então eu já vejo aqui uma distribuição no histograma mais dispersa, né, dessa soma. Então, com a média de 7, mas com uma distribuição mais dispersas aí nas duas pontas, no início e no fim dos dados. A partir daqui, o exercício seria ter três distribuições normais, né? Inicialmente com diferentes médias e depois com diferentes desvios, né? E plotar o histograma das duas situações. Com três diferentes médias aqui, fixando o tamanho da população em 10.000, eu tenho uma população de 10.000 com média 10, uma população de 10.000 com média 50 e uma população de 10.000 com média 100 aí nos dados. Então, o histograma aqui dele, a comparação dessas três populações com distribuição normal, eles acabam possuindo a mesma variabilidade, né, absoluta, mas a escala deles acaba sendo diferente porque eu estou aumentando aqui a média, né? Na segunda parte do exercício, eu teria que fazer com a mesma média e aumentando o desvio. Então, eu escolhi a média 100 e fui alterar o desvio aí para 5, 10 e 20. Então, o histograma ele fica fixado sempre na média 100, mas quando eu alterei para 5, 10 e 20 posições aqui, ele gerou uma dispersão dos dados, né, ao longo aqui do eixo horizontal dessa curva. Se eu diminuo o desvio padrão, eu tenho uma concentração dos dados todos mais próximos à média, né? Na hora que eu aumentei, eles ficaram um pouco mais distantes da média. Um próximo exercício seria eu conseguir elaborar aqui uma distribuição original aqui de dados com a média 70 e com desvio de 10, né? Então, a gente vê aqui onde a média está e o desvio aqui, né, fazendo os dados ficarem mais dispersos. E na hora que eu coloco isso aqui para uma curva Z padronizada, eu sempre vou encontrar na curva Z que a média vai ser 0 e o desvio vai ser 1. Então, isso aqui nada mais é do que a conversão desses dados aqui originais para essa curva padronizada. O próximo atividade, eu teria que calcular essa distribuição aqui do item anterior, essa mesma distribuição que eu tinha, alterando os desvios para 1, 2 e 3. Então, aumentando os desvios, né? Então, a média que já tinha sido determinado lá anteriormente era de 70, né? Eu tinha calculado anteriormente com desvio de 10, que a questão pedia, mas a gente vai encontrar aqui que dentro do desvio de 1, né, eu vou estar encontrando quase 68% das amostras, que é a regra 68, 95, 99. Com desvio de 2, eu já vou encontrar a grande maior parte das amostras aí, com 96. E com desvio de 3, praticamente eu encontro todos os dados. Então, ou seja, ficando um percentual muito pequeno para um desvio aí até o desvio de 10, né? Ficando uma quantidade muito pequena de amostras. Aqui nesse próximo exercício, eu tenho que extrair 1.000 amostras de tamanho 30 e extrair também 1.000 amostras de tamanho 100, né? Então, quando eu faço o exercício aqui de calcular a média de cada uma dessas amostras, né? Então, eu acabo tendo uma média parecida aqui, mas o tamanho das amostras vai fazer com que, quanto maior a quantidade de amostras que eu tenho, mais dados próximos à média que eu vou ter. Numa amostra menor, eu vou acabar tendo uma dispersão maior aqui dos dados.
E aí, para isso, calcula para essa mesma informação, do tamanho 30 e 100, calcular o erro padrão, né? E isso, meio que como o histograma já mostra aqui, o erro vai ser maior para um tamanho menor de amostras. Então, quanto mais eu vou aumentando a amostra aqui, eu vou ter um erro padrão teórico menor. Vai de 3 para um tamanho, para uma amostra menor, que o erro vai para 5. Então, essa é a conclusão do exercício.